Sabe por que alguns supermercados crescem em meio a crises e outros ficam estagnados? Alguns donos de supermercados prosperam, conseguem delegar funções e outros só vivem apagando incêndio? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo e a gente vai abordar muito sobre mentalidade. Muitos dos problemas que eu vejo nos meus 14 anos vivendo, respirando supermercado, implementando processos em redes que faturam milhões até múltiplos milhões, e eu percebi que existe algo diferente nos caras que estão crescendo, abrindo lojas, buscando inovação, está principalmente na mentalidade, na forma que essa pessoa pensa sobre o negócio e sobre as pessoas e sobre o crescimento. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar para você toda a minha trajetória, como que eu modulei essa aula aqui para você. Na verdade, esse vídeo que vai falar um pouco sobre a minha experiência, o que eu tenho vivido, o que eu tenho conversado com donos de supermercados e percebi nesses 14 anos o que eu entendi de mentalidade de donos de supermercados que crescem e mentalidade daqueles donos que vivem apagando incêndio, fica travado no lugar e não consegue chegar na onde ele gostaria de chegar. Porque no final das contas, todo mundo gostaria de chegar no topo, todo mundo gostaria de ganhar muito dinheiro, mas por que nem todo mundo consegue? É sobre isso que a gente vai abordar nesse vídeo. Só que antes da gente ir para o vídeo, quero te fazer um convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho, porque esse tema é muito relevante e eu quero que chegue ao máximo de pessoas possível, porque eu quero ajudar a todos os donos de supermercados realmente a ter resultados extraordinários e eu vou revelar para você qual é o verdadeiro mindset de donos de supermercados que prosperaram e que eu realmente acompanhei e vi toda essa evolução e trajetória. E compartilhe com esse vídeo para as pessoas que precisam entender sobre mentalidade, fazer um estudo mais aprofundado sobre isso. É claro que a gente não vai conseguir fazer uma aula gigantesca aqui, porque a ideia é passar uma introdução, um conceito, mas eu quero que isso fique registrado para que você busque outras formas, outras fontes de conhecimento para que o seu negócio prospere cada vez mais. Fechou? Então bora lá pro vídeo. Galera, mentalidade. A mentalidade significa o conjunto de crenças que a pessoa possui para tomadas de decisões e coisas que acontecem no dia a dia. Isso basicamente é uma mentalidade. Mentalidade, ela vem sido construída de acordo com os empilhamentos das memórias. Então, conforme você vai vivenciando as experiências, isso vai te gerando sentimentos que vai te gerando memórias, tá? Então, antes da gente aprofundar no tema, é importante você entender, cara, o que é um mindset? É um modelo de mentalidade, tá? A gente vai falar sobre modelo de mentalidade. E aí, o que eu percebi? Trabalhando com segmentos de supermercados há mais de 14 anos, a gente vê que donos de supermercados sempre têm uma vida muito corrida, é uma vida de muitos desafios, porque o varejo é muito difícil de você encontrar mão de obra qualificada, o crescimento, ele tem um potencial de crescimento, mas exige muita abdicação de muita coisa. Então, quando você vai trabalhar no varejo, ele exige demais do dono. Exige de tempo, exige de dedicação e exige de esforço. E aí por isso que entra a questão da mentalidade. Porque se o dono do supermercado não tiver uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de expansão, às vezes o que está travando o negócio dele é a própria mente dele. E eu não estou falando aqui como um julgamento, porque o que acontece? A mentalidade, todo mundo quer crescer, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer multiplicar os resultados. Só que, inconscientemente, existem coisas que estão gravadas na memória que impedem ele de crescer. E eu vou colocar aqui alguns pontos que você já vai conseguir identificar. Às vezes uma pessoa que você conhece, às vezes até algo sobre você. Porque aconteceu comigo também. Né? E essas crenças limitantes, elas existem e vão continuar existindo. Só que na medida que você vai tendo uma autoconsciência, você entende o problema, sabe que existe aquele problema, a partir disso você consegue mudar. Porque enquanto você não identificar o problema,
vai continuar tudo bem. E você vai continuar agindo da forma que você age, tá? Então imagina assim, ó, donos de supermercados que cresceram, que eu vi crescer, eles não ficam presos em pequenos detalhes. Coisas que eu vejo em supermercadistas que não cresceram. Por exemplo, cara, abrir um concorrente do lado é um desafio, é um problema. Só que esse cara que tem a mente de travar o negócio, ele fica, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Não sei. Ai, a gente vai quebrar. Meu Deus do céu. E aí coloca pressão em todo mundo. E aí desanima o time. E aí começa a desanimar, começa a dormir mal. Cara, é uma mentalidade de limitação. Agora, quando eu vejo donos de supermercados que têm a mentalidade de crescimento, o cara olha isso daí e fala assim, olha que beleza, o mercado, a gente vai ter que trabalhar para ser diferente. O que eu vou ser de diferente desse supermercado que abriu do lado? Eu vou estudar sobre o histórico desse cara que vai abrir aqui do lado, quanto que ele vai investir nessa loja, qual vai ser a estrutura da loja, o que ele vai colocar de ponto forte nessa loja, e aí agora eu vou ter que me destacar, eu vou ter que colocar mais treinamento para a equipe, eu vou ter que atualizar a minha loja, eu vou ter que, sei lá, mudar o mix da mercadoria, vou ter que ajustar a margem, vou ter que, cara, fazer um monte de coisa. Mentalidade de crescimento. Enxerga o problema como uma oportunidade de crescimento e não como algo que vai travar e fazer ele cada vez diminuir. Então, outro ponto que eu vejo que é uma trava muito grande. Todos os equipamentos, gôndolas, materiais que vão ser instalados na loja, muitas das vezes o dono do supermercado acha que isso aí é gasto. Eu vejo donos de supermercados, eu conheço alguns, e eu vi isso na pele. Donos com um CPF muito rico, porque tirou demais da loja, máximo que pôde de lucro, não investiu na estrutura da loja, a loja ficou antiga, ficou antiquada, os concorrentes vieram e, cara, diminuíram drasticamente o faturamento, porque a loja não se reinventou, o dono não quis investir na loja, não teve a mentalidade de expansão e, consequentemente, acabou perdendo espaço e teve que regredir de tamanho. É por isso que eu falo, a mentalidade faz com que ele cresça ou ele diminua, porque não existe estagnar, não existe estagnar. Porque ou você está crescendo ou você está diminuindo. A estagnação dentro do varejo não existe, porque a inflação vai comendo o seu resultado. Os seus concorrentes vão comendo fatias de mercado. E quando você vai ver, se você achar que está estagnado, é aí que as coisas estão indo para trás. Então tome cuidado com a estagnação. É aquela velha frase que o Flávio Augusto fala, né? Que estabilidade não existe. Então se você acha que está estável, você não está. E é isso que faz a diferenciação. Então, cara, se você achar que equipamentos da sua loja, por exemplo, balança, PDV, se você acha que de refrigeração, gôndola, é despesa para o teu negócio, você está com a mentalidade de travar, mentalidade de não crescimento. A mentalidade de crescimento entende que tecnologias são ferramentas de crescimento. Entende que espaços em gôndolas faz com que os aspectos da sua loja fiquem mais moderno, mais bonito, mais atraente para o seu cliente. Isso possibilita o crescimento. Ah, Emerson, mas eu não tenho dinheiro para investir agora. Não é problema se você não tem o dinheiro para você fazer esse investimento agora. O problema é a mentalidade. Se você acha que isso não é importante, cara, isso tem a ver com mentalidade. Se você colocou no seu planejamento que você quer investir na sua loja, quer investir em equipamentos, quer investir em tecnologia, quer investir em pessoas, isso sim tem a ver com mentalidade. Porque a mentalidade não é limitada pelo dinheiro. A mentalidade é limitada pelo que você planeja. Existe uma grande diferença sobre isso, tá? Então, não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com visão de futuro, vontade, planejamento e objetivos claros, tá? Isso é mentalidade. E aí, o que eu vejo também, tá? Um grande ponto muito importante aqui, que é a mentalidade de só querer ganhar em cima de tudo.
Cara, quantos donos de supermercado que eu já vi? Eu tô cansado, de verdade, de ver isso. De ver o seguinte, o dono de supermercado tem muita grana e os colaboradores vivem como se fosse, cara, a última opção de investimento do negócio. É um refeitório péssimo, é estrutura, é condições de banheiro horrorosos, é nenhuma estrutura de administrativo para o comercial, para as pessoas que fazem parte do estratégico, não tem uma valorização das pessoas, uma humanização. Nós estamos numa geração que estão buscando muito mais o propósito do que simplesmente o fato de fazer. Então a gente precisa entender que existe essa mudança de geração e as pessoas elas estão se conectando mais com propósitos, com valores, né? Então não estou falando aqui, por exemplo, de política, se você gosta do político A, do político B, mas o que fez você escolher o político A ou o político B não foi porque você gostou dele, não foi pela proposta. Eu tenho certeza que você nem leu o plano de governo do político A ou do político B. Porque são 200 e poucas páginas. Você leu algum plano? Mas por que você votou naquela pessoa? Pelos valores que ela demonstra. Então, se você não demonstra os valores que você acredita dentro do teu negócio, porque uma coisa é você fazer um discurso assim, meu maior ativo são os meus colaboradores. É bonito falar isso, né? É bonito. Só que, cara, realmente você está mostrando isso para os seus colaboradores? É um valor claro que é perceptível para todos que estão lá? Porque não adianta você falar que valoriza os seus colaboradores se chega, sei lá, no dia dos pais, no dia das mães, você não tem nenhuma lembrancinha, não tem uma valorização do colaborador, se você não estimula para que eles cresçam dentro do seu negócio, se você não tem um plano estruturado de treinamento, de crescimento, de bonificação, cara, se você não tem isso, qual é o valor que você está dando para as pessoas? Sobre estrutura física também, mas eu não tenho dinheiro. Cara, faça o que você puder, dê o seu melhor com o que você tem hoje. Se hoje não é possível você reformar o teu refeitório, mas cara, coloque com valor aquilo que, máximo que você puder, de percepção de valor sobre o quanto você valoriza realmente as pessoas. Pegar um bombom e colocar num dia festivo, fazer reconhecimentos sobre bons trabalhos, dar feedbacks é extremamente importante, eu já falei isso em outros vídeos também, e dar feedback é algo muito simples, é você chamar a pessoa e você falar sobre qual o trabalho que ela está exercendo, o que você está gostando do trabalho dela, o que você gostaria que ela fizesse, ou que ela não está fazendo, ou que ela melhorasse, ou que ela fizesse com mais intensidade, e no final você termina falando, olha, nós acreditamos em você, nós entendemos, estamos aqui para poder te ajudar, no que você tiver dúvida, posso passar alguém para te treinar, enfim, dar um direcionamento, e aí você libera essa pessoa. Isso é um feedback, e o feedback é extremamente importante, as pessoas precisam entender, cara, será que eu estou fazendo um bom trabalho? Qual a expectativa dessa empresa com o meu trabalho? E aí você também entender a expectativa dessa pessoa sobre o que ela espera da empresa também. E entender o que a empresa vai poder contribuir para os sonhos e objetivos dessa pessoa. Então a empresa não está só ali simplesmente para, eu sou uma geradora de empregos. Mas, cara, a gente é um incentivador de pessoas. E como eu falei, essa geração, ela se conecta com propósitos. E quanto mais propósitos a gente tiver dentro do nosso negócio, muito mais conexão você vai ter com as pessoas. Num cenário muito difícil, desafiador, de ter boas pessoas, a gente precisa também colocar pontos que vai nos destacar no momento que a pessoa for escolher entre você e o teu concorrente. Se você tem o mesmo salário, as mesmas condições, o que vai fazer você ser diferente do teu concorrente na hora desse colaborador escolher você? Por que esse colaborador não vai deixar você por conta de R$100, às vezes, que o teu concorrente está oferecendo para ele? Então são coisas que você precisa pensar. E é importante que você pense nisso, porque esse pensamento é o pensamento
de pessoas que possuem negócios que estão em expansão e crescimento. E é por isso que eu falei desse vídeo. A comparação entre donos de supermercados que não crescem, que ficam ali presos na operação, acham que tudo é muito difícil, sempre vê o problema, não conseguem enxergar direito as soluções, reclamam demais de tudo, reclama de funcionário, reclama de governo, quer sonegar, e aí reclama de produtos tão caros, reclama de pessoas que não sabem trabalhar direito, e no final não cresce. Da diferença da mentalidade de donos de supermercado, que em meio a todos esses desafios que a gente falou, sobre dificuldade de mão de obra, sobre governo, sobre economia do país, enfim, sobre preço de coisas, e o cara tá crescendo, tá prosperando, tá multiplicando lojas. Está na mentalidade. É lógico que só a mentalidade não faz nada. Existem as ações, existem o direcionamento, são pontos diferentes, mas a base começa na mentalidade. E quando eu chego em supermercados onde donos possuem mentalidade de escassez, de trava, de não crescimento, meu trabalho não flui. Eu não consigo executar um bom trabalho lá, porque o que limita o próprio negócio é a mentalidade do dono. E quando a gente pega um supermercado que tem uma mentalidade de crescimento, cara, as coisas fluem, prosperam. Eu tenho vários cases de supermercados que eu comecei a atender que faturavam 1 milhão, 1 milhão e 800 reais por mês e que hoje faturam mais de 10 milhões por mês. Mas é só a mentalidade? Não. Existe uma estratégia, existe um plano, existe muito suor, muita dedicação, muita abdicação, claro. Vai acontecer das duas formas. Só que você precisa escolher qual é o seu difícil. Você pode escolher o difícil reclamando, achando que está tudo difícil, achando que está tudo contra você, e você pode escolher o difícil, que é desafiador, mas que no desafio é que existe as oportunidades. Então escolha o seu difícil. Pense que crescimento é a mesma coisa de músculo. Se você não exigir demais dele, ele não cresce. Se você ficar pegando muito peso leve, você não vai crescer também. Você não vai ficar rígido, não vai criar casca, não vai ficar duro. Então, o mercado é a mesma coisa, cara. Você vai ter muitos desafios, vai ser pesado, você vai ter que abrir mão de muita coisa, mas você pode ir na academia odiando a academia, odiando o caminho que você pega para ir para academia. Você pode ir para academia odiando o carro que você está indo para academia, ou você pode enxergar a academia como algo que vai fazer você viver por mais tempo, você ter mais saúde e qualidade de vida, você ter uma condição e tempo para ir para academia. Então, cara, são formas de enxergar o mundo. Isso é mentalidade. Então, se você está com essa mentalidade de escassez, crescimento, desafios, eu tenho um recado para você. Busque conhecimento. Busque tentar entender da onde que está vindo essa origem desse pensamento para você poder mudar. Porque a gente só consegue melhorar aquilo que a gente tem clareza e que coloca a luz. Se você não colocar a luz, cara, tem esses desafios, realmente eu tô com problema, vou buscar ajuda. Se você não fizer isso, você nunca vai mudar. Então, uma das coisas que eu posso te dar de dica é: faça uma autoanálise. Comece avaliando todos os pensamentos que você tem do dia. Todos os pensamentos que você teve do dia. A maioria dos pensamentos foi algo que faz você crescer, ou a maioria dos pensamentos que você teve faz você reduzir, reclamar e não crescer? Então faça essa autoanálise e quando você chegar na conclusão, cara, a maioria dos meus pensamentos não estão me impulsionando, aí você vai buscar a fundo o porquê desses pensamentos, buscar ajudas, pode ser em livros, consultorias, treinamentos, cursos, enfim, vídeos na internet que ajudam bastante, livros de autoajuda. Eu recomendo que você leia, pelo menos Paulo Vieira ajuda bastante para você buscar autoconhecimento, né, sobre sentimentos e pensamentos. Existem vários livros do Paulo Vieira. O Poder da Ação é muito legal. Autorresponsabilidade é um livro muito bom também. Você pode ler também, eu tenho alguns aqui. Esse do Tony Robbins, esse daqui, ó. Poder Sem Limites. Esse aqui é muito bom. Tony Robbins é um cara muito bom para trabalhar a mentalidade.
Mas a minha dica é, busque algumas opções para você mudar essa mentalidade. Agora, se você tem uma mentalidade já de crescimento, entendeu que na maioria dos pensamentos do dia você tem mentalidade de crescimento, cara, entenda como você pode potencializar isso e transformar isso numa máquina de resultados. Uma das formas é você separando naquilo que você é bom, que aí você trabalha mais intenso e aí eu tenho certeza que você vai ter muito mais resultado com planejamento, com estratégia e com processos bem organizados. E se você não sabe como organizar os processos e ter um resultado mais rápido, acelerado através de processos, eu tenho um recado para você. Nós implementamos todas as todo o processo, toda a organização do supermercado para estabilizar e você conseguir ter uma plataforma de crescimento. Eu falo que os processos, ele te dá uma estrutura base para que sustente o crescimento. Porque quando você faz uma parede sem uma estrutura base, ela fica mole e ela pode cair no primeiro vento. Agora, se você trabalha em uma estrutura sólida, um alicerce sólido, e aí em cima você constrói o teu negócio, isso significa que você vai ter muito mais fortalecimento para sustentar esse seu crescimento. Então, o processo, ele ajuda você a crescer. Ele é uma forma de você possibilitar esse crescimento. Então, se você tem essa mentalidade, estruturou a mentalidade e agora não sabe como estruturar os processos para crescer, nós podemos te ajudar da Mestre Supermercados. Nós temos uma consultoria especializada há mais de 14 anos implementando isso diretamente em supermercados. E se você ficou interessado em saber como que a gente pode te ajudar, a gente vai deixar o link aqui nessa descrição desse vídeo, chama lá a gente, vai ser um prazer poder ajudar você aí no teu negócio, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, e se você gostou desse conteúdo, comenta aqui o que você achou, se você tem realmente uma mentalidade de crescimento, ou se você tem uma mentalidade ainda de escassez que faz você travar o teu negócio, a gente pode te ajudar, vai ser um prazer responder você aí também nos comentários, tá? Curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas, tamo junto, segue a gente nas redes sociais, emersonaugusto.ms no Instagram e no TikTok, tamo junto, te espero no próximo vídeo, valeu!